Bem-vindas e bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar fundo, no coração dos veículos elétricos, os motores trifásicos. Isso aí. Vamos explorar os tipos, como a velocidade deles é controlada e um assunto que, olha, gera bastante discussão e até preocupação: os tais disparos intempestivos. Uhum, Ou seja, quando o motor resolve acelerar sozinho sem ninguém mandar. exatamente. E para guiar nossa conversa, a gente está usando um material técnico bem detalhado, sabe? Focado no pessoal da área automotiva mesmo. Um material preparado pelo Alberto Maier, da ARM59 Consultoria. Ótimo. Então, a nossa missão aqui é tentar entender a tecnologia por trás do controle desses motores e, o que é mais importante, investigar a fundo as causas, os riscos, né? E as formas de prevenir esses acionamentos inesperados que preocupam tanto. Certo. Ok, vamos começar a desvendar isso. Para começar, o material aponta que existem basicamente 3 tipos principais de motores elétricos dominando aí o cenário veicular. Quais são eles? O que diferencia um do outro? Vamos lá. Primeiro, temos os motores de indução. O pessoal também chama de assíncronos. Ah, sim. São conhecidos por serem robustos, mais baratos e não usam ímãs permanentes, o que é bom pensando nos materiais, né? Entendi. Por outro lado, eles tendem a ser mais pesados, talvez menos eficientes em velocidades mais baixas, e o controle eletrônico deles é um pouquinho mais complexo. Exemplos. Onde a gente via mais esses? Alguns modelos mais antigos da Tesla usavam bastante, e o Toyota RAV4 EV também, por exemplo. Robustos, sem ímãs caros. Parece interessante, mas tem mais, né? Tem sim. O segundo tipo, e hoje em dia é o mais comum, disparado, são os motores síncronos de ímã permanente, os famosos PMSM. Ah, esses eu já ouvi falar bastante. Pois é, eles brilham pela alta eficiência, sabe? Especialmente em baixa e média velocidade. São compactos, leves, silenciosos. A maioria dos carros elétricos modernos usa essa tecnologia. Pensa no Toyota Prius, Nissan Leaf, BMW i3. Uhum. Esses são os queridinhos do momento, então. Mas sempre tem o mas, né? Qual a desvantagem? Tem. O custo é mais alto, principalmente por causa daquelas terras raras que vão nos ímãs, tipo neodímio. Certo. E além disso, eles são mais sensíveis à temperatura. Calor demais pode inclusive degradar o magnetismo deles, tipo permanentemente. É um ponto de atenção. Nossa. E o terceiro tipo qual é? São os motores de relutância variável, os SRM. SRM, isso. A grande vantagem deles é a construção. É simples, robusta, não tem imã, custo baixo e eles aguentam bem altas temperaturas. Interessante também. E a desvantagem? As desvantagens ficam mais por conta do ruído e da vibração, que podem ser maiores, sabe? E o torque pode ter uma certa ondulação, ou seja, não ser tão lisinho, tão suave. A densidade de potência também costuma ser um pouco menor que a dos PMSM. E onde a gente vê esses Alguns modelos mais recentes da Tesla usam ou exploram essa tecnologia, às vezes até em conjunto com outros tipos de motor. É uma área em desenvolvimento. E aqueles motores mais antigos, de corrente contínua, com escovas, ainda se usa? Olha, para a tração principal de carros elétricos hoje em dia é bem raro, principalmente por causa do desgaste e da manutenção das escovas, né? E também pela menor eficiência se a gente comparar com os motores AC trifrásicos que a gente está falando. Entendi os tipos. Mas o que leva um fabricante a escolher um ou outro? Porque parece que o PMSM domina, mesmo sendo mais caro e usando esses materiais complexos, né? Pois é, aí está um ponto crucial que o material ajuda a gente a entender. A escolha é sempre um balanço, sabe? Bem complexo. Envolve custo, o desempenho que se quer para o carro, eficiência em diferentes situações de uso, peso, tamanho, até a disponibilidade dos materiais na cadeia de suprimentos conta. Muita variável. Muita coisa. E o que é fascinante é notar essa predominância atual dos PMSM. Isso mostra uma prioridade bem clara da indústria, que é essa busca sem parar por eficiência energética e alta densidade de potência. Mais força em menos espaço, basicamente. Exato. Mais potência em menos espaço e com menos peso. Mesmo que isso signifique lidar com custos maiores, com a complexidade das terras raras e, como eu disse, a necessidade de sistemas de gerenciamento térmico muito bons para proteger esses ímãs do calor.
É um trade-off, né? Uma troca direta entre performance de ponta e custo ou complexidade. Faz todo sentido. A gente quer carros elétricos que rodem mais, que sejam ágeis, e isso tem um preço lá na engenharia. E falando em desafios, quais são os problemas mais comuns que podem aparecer nesses motores no dia a dia? Bom, além das características de cada um, né? Tipo a menor eficiência em baixa rotação nos de indução ou o ruído nos SRM, existem problemas gerais que podem afetar todos. O superaquecimento sempre é um risco, exigindo bons sistemas de refrigeração. Isso é especialmente crítico nos PMSM por causa da sensibilidade dos ímãs. Certo. Falhas elétricas também podem acontecer, como curtos-circuitos ou alguma interrupção nos enrolamentos do motor. E claro, tem o desgaste mecânico, né? Principalmente dos rolamentos que suportam o eixo ali do motor. E a questão da água? O material comenta sobre isso? É um risco real para esses motores. Chuva forte, talvez um alagamento. Sim, é um risco real. E a vulnerabilidade pode variar um pouco. O material sugere que os PMSM, teoricamente, seriam mais suscetíveis por causa dos ímãs permanentes. Se entrar água, eles podem sofrer corrosão. Já os motores de indução e os SRM, por não terem esses ímãs expostos ali no rotor, tendem a ser mais resistentes à umidade interna. Mas veja bem, isso é teoria. Na prática, todos eles precisam ter uma vedação excelente. Geralmente isso é classificado por um índice IP, né? Sim, o índice IP. Só que o texto levanta um ponto bem importante. Essa classificação é feita em laboratório. Nem sempre ela garante proteção total nas condições severas do mundo real, como um alagamento mais sério. A entrada de água não só pode danificar o motor em si, mas também é um risco para outros componentes de alta tensão, inclusive a bateria. Pode causar curtos e até aquela tal de fuga térmica. Nossa, perigoso! Ou seja, mesmo com proteção IP, água e eletrônica de alta potência, melhor não misturar. Agora vamos para a parte do controle. Como é que se comanda a velocidade e a força desses motores com tanta precisão? O texto menciona uns métodos industriais, mas para carro elétrico, qual é o pulo do gato? O pulo do gato, a peça central em qualquer VE moderno, é o inversor de frequência. Também chamado de VFD, né? Variable Frequency Drive. Ele é tipo o cérebro eletrônico que gerencia a energia que vai da bateria para o motor. O inversor. E por que ele é tão essencial assim? Por vários motivos. Primeiro, ele permite aquele controle super fino e instantâneo da velocidade do torque. É isso que dá aquela sensação de aceleração suave e responsiva que a gente adora nos elétricos. Ele também é o responsável por possibilitar a frenagem regenerativa, sabe? Aquela que recupera parte da energia quando a gente tira o pé ou freia e devolve para a bateria, aumentando a autonomia. Sim, super importante isso. E tem mais. Ajustando a frequência e a tensão que ele manda para o motor, ele otimiza a eficiência energética em diferentes ritmos de condução e garante partidas e paradas muito, muito suaves, sem tranco. Fantástico! E como ele faz isso sem desperdiçar energia, como seria se usasse resistores, por exemplo? O documento entra nesses detalhes técnicos, né? Entra sim, mas vamos focar no essencial para a gente entender. A base de tudo é uma técnica chamada PWM, modulação por largura de pulso. PWM. Isso. Imagina que um inversor tem uns interruptores eletrônicos, tipo transistores, super rápidos, MOSFETs ou IGBTs. O PWM basicamente fica ligando e desligando esses interruptores milhares de vezes por segundo. É muito rápido. Milhares de vezes, uau! É. E variando o tempo que eles ficam ligados em cada ciclo minúsculo, isso é o tal do Dutch Cycle. Ele controla a quantidade média de energia que chega no motor. É quase como controlar a intensidade de uma lâmpada, piscando ela tão rápido que o olho humano não percebe o pisca-pisca, só vê a luz mais forte ou mais fraca. Um controle super rápido de liga-desliga para dosar a potência. Que inteligente! Mas o texto fala de algo ainda mais avançado, um tal de controle vetorial ou FOC. Isso parece ser o top de linha, né? É sim, o FOC é uma evolução bem significativa. Pensa no FOC como se ele desse para o sistema de controle a capacidade de ter uma conversa muito mais inteligente e detalhada com o motor. Uma conversa? Como assim? Em vez de só falar gira mais rápido ou mais devagar, como num controle mais simples, o FOC consegue, usando matemática e algoritmos bem sofisticados,
controlar de forma independente duas coisas cruciais lá dentro do motor: o campo magnético e o torque real que ele está produzindo nas rodas. Ah, é como ter dois botões de ajuste finos separados, um para o magnetismo e outro para a força. Ótima analogia. Exatamente isso. O resultado prático disso é aquela resposta incrivelmente rápida e suave ao acelerador que define os VEs modernos, sabe? Um controle preciso mesmo em velocidades muito, muito baixas, alta eficiência em quase toda a faixa de operação e uma capacidade muito melhor de gerenciar a frenagem regenerativa de forma controlada. Entendi. A matemática por trás, que o documento detalha com as transformações de Clarke e Parke, eixos D e Q, é complexa, não vamos entrar nisso aqui. Mas o importante é o que ela permite. Esse controle super refinado e eficiente, que era impensável com métodos mais antigos, como o controle escalar VFF, que é mais simples, mas muito limitado para a dinâmica que um carro exige. Entendi a ideia central. E aquele enfraquecimento de campo que o material cita rapidamente, o que é isso? Essa é uma técnica complementar usada pelo controle, especialmente pelo FOC, para permitir que o motor atinja velocidades acima da sua velocidade nominal de operação. Acima? Como assim? É que em rotações muito altas, o próprio motor gera uma tensão contrária, chamada back EMF, que meio que segura, limita a velocidade máxima. O enfraquecimento de campo basicamente reduz um pouquinho o campo magnético lá dentro do motor para diminuir essa tensão contrária. Isso permite que o motor gire ainda mais rápido. É útil para alcançar velocidades mais altas em estradas, por exemplo. Ah, tá explicado. Ok. Motores entendidos, controle também. Agora vamos ao ponto que mais chama a atenção no material. Os tais disparos intempestivos. O carro acelerar sozinho. Isso é realmente assustador. Quão real é esse risco? Dá para acontecer mesmo? Olha, é um cenário extremamente perigoso e justamente por isso os fabricantes se investem tanto, mas tanto em segurança para evitar isso. O material deixa claro que, embora sejam eventos raros, muito raros mesmo, graças a múltiplas camadas de proteção, eles não são, teoricamente, impossíveis. Certo. E a causa raiz, quase sempre, está em alguma falha no complexo sistema de controle eletrônico do carro. E que tipo de falha poderia levar a uma situação tão drástica assim? O documento deve detalhar essas causas, né? Detalhe assim, e a lista mostra como, na verdade, várias coisas precisam dar errado para isso acontecer. A gente pode agrupar as causas que o material aponta mais ou menos assim. Vamos lá. Primeiro, problemas com informações. Sensores importantes como o do pedal do acelerador ou os sensores de velocidade e corrente lá do motor podem falhar ou mandar dados errados para a unidade de controle, a ECU. Dados errados entrando. Exato. Segundo, interferências e software. Ruído elétrico dentro do carro ou até interferência eletromagnética de fora, EMI, podem corromper os sinais de controle. E, claro, bugs no próprio software do carro, parâmetros de controle que foram mal ajustados ou alguma falha na lógica complexa do FOC podem levar a comandos inesperados para o motor. Falha de software. Sempre um risco. Sempre. Terceiro, falhas de componentes e conexões. Aí entra defeito em peças eletrônicas do inversor, nos drivers que acionam os transistores de potência, os MOSFETs ou IGBTs, na própria ECU, ou coisa mais simples, tipo cabos soltos, conectores oxidados ou com mau contato. Problemas físicos mesmo. Isso. Quarto, problemas na comunicação interna. A rede que conecta os módulos do carro, a rede CAN, pode sofrer interferências ou perder pacotes de dados críticos entre um módulo e outro. A comunicação falha. E por último, o texto cita até comandos externos ou mecânicos, tipo um relé que ficou com os contatos colados na posição ligado, ou mesmo um problema mecânico que, combinado com uma falha eletrônica, acaba contribuindo para esse cenário de disparo. Nossa, é uma teia complexa onde uma falha, mesmo que pequena, pode teoricamente escalar para isso. O material traz um cenário bem curioso. Religar a bateria de 12 volts, a bateria auxiliar. Tem uma recomendação da Tesla de levantar as rodas do chão ao fazer isso. Por quê? O texto explora essa precaução. Faz sentido. Explora sim, e é um ponto interessante sobre como a engenharia às vezes é bem cautelosa. Inicialmente, o autor até argumenta que, os sistemas de segurança, os interlocks, deveriam impedir qualquer disparo só por reconectar a bateria auxiliar. É para isso que eles servem. Certo, parece lógico. Teóricas.
mesmo admitindo que o risco real deve ser muito, muito baixo. As hipóteses que o material levanta para essa precaução incluem a possibilidade de os controladores eletrônicos entrarem num estado meio indefinido, meio perdido, durante essa energização súbita, ou talvez uma comunicação anormal, meio ruidosa, na rede CAN, durante esse processo de inicialização de tudo, ou ainda a chance, bem remota, de um bug de software muito específico se manifestar justamente nessa condição de religar o sistema, ou até mesmo a possibilidade de essa ação de reconectar acabar potencializando uma falha que já existia ali escondida, latente no sistema. Entendi. Então não é que vai acontecer, mas é uma medida tipo seguro morreu de velho? Exatamente, é uma medida ultraconservadora, tratando um risco teórico, que é pequeno, como algo a ser evitado por excesso de precaução. Melhor prevenir do que remediar. Faz sentido nesse contexto. E a água voltando nela? Já vimos que pode danificar os motores, mas ela pode contribuir para um disparo inesperado? O material confirma que sim, a água pode ser um fator contribuinte importante. Além dos danos diretos por corrosão e curtos-circuitos em conectores, placas eletrônicas, inclusive lá no inversor ou na ECU, a umidade pode afetar o funcionamento de sensores críticos e também comprometer o isolamento elétrico dos fios e componentes. Ou seja, mais chances de falha. Isso aumenta a probabilidade geral de acontecer uma falha no sistema de controle que poderia, em última instância, no pior cenário, levar a um comando incorreto para o motor. E como a gente já falou, a água também eleva o risco para a bateria principal, o que é outra dor de cabeça. Com certeza. E pensando nos tipos de motor, existe algum que seria teoricamente mais propenso a ter esse comportamento errático se o controle falhar? Olha, teoricamente, o documento sugere que o SRM, aquele de relutância variável, por depender totalmente de um chaveamento eletrônico muito preciso e complexo para gerar o torque, poderia ter um comportamento mais imprevisível se houvesse uma falha grave no seu sistema de controle específico. Poderia. Mas, e isso é fundamental a gente reforçar, um disparo intempestivo é sempre uma falha catastrófica do sistema de controle e de segurança como um todo. Não é uma característica do motor em si. Entendi. O problema é no comando, não no comandado. Perfeito. Os múltiplos sistemas de segurança existem justamente para impedir que falhas isoladas levem a essa situação drástica, não importa qual tipo de motor esteja lá. Certo. Ficou claro. E existem sinais de alerta? Alguma coisa que quem dirige possa perceber antes que o pior aconteça, para ficar de olho? Sim, e prestar atenção nesses sinais é crucial. O material lista alguns importantes. Uma resposta estranha do pedal do acelerador, tipo hesitação ou dar uns solavancos. Qualquer aceleração involuntária, mesmo que leve, mínima, isso é um alerta vermelho gigante. Perda súbita de potência. Ruídos ou vibrações anormais vindos ali da área do motor ou transmissão. Alguma inconsistência na frenagem regenerativa, sentir que ela não está atuando como de costume. E, claro, luzes de advertência acesas no painel, luz do motor, do sistema elétrico, da bateria ou mensagens de erro aparecendo. Qualquer coisa fora do normal, então. Exatamente. Qualquer um desses sintomas exige uma parada segura o quanto antes e uma verificação urgente por um profissional qualificado. Nada de continuar rodando para ver no que dá. Com certeza. E como os fabricantes trabalham para evitar isso? E o que a gente, como usuário ou técnico, pode fazer na prática para prevenir? Bom, os fabricantes investem pesado em prevenção desde a fase de projeto. Isso inclui coisas como redundâncias em sensores e sistemas críticos, ter mais de um para checar, isolamento contra interferências elétricas e magnéticas, software que é extensivamente testado e validado com mecanismos de fail-safe. Fail-safe. O que é isso? São rotinas que tentam levar o sistema para um estado seguro caso alguma falha seja detectada. Tipo cortar a potência do motor, por exemplo. Ah, entendi. Sistemas de proteção. Isso. E também monitoramento contínuo de parâmetros vitais. Temperatura, corrente, tensão, interlocks, que são travas lógicas e físicas que impedem a operação fora de condições seguras, proteções contra sobrecarga e superaquecimento,
e até um design cuidadoso das interfaces com o motorista, como o pedal do acelerador e a alavanca de marcha, para evitar comandos acidentais. É bastante coisa do lado do fabricante. E do nosso lado, na manutenção? Do lado da manutenção, a prevenção é a palavra-chave. O documento recomenda algumas verificações periódicas que são bem importantes. Fazer um diagnóstico eletrônico completo regularmente, usando o scanner, para ler códigos de falha que possam estar armazenados na ECU, no inversor, no BMS, que é o gerenciador da bateria. Manter o software atualizado também. Fundamental, manter o software do veículo sempre atualizado com as últimas versões do fabricante, porque muitas atualizações corrigem bugs ou melhoram a segurança. Além disso, inspecionar o estado físico do inversor e do motor, procurar por ruídos estranhos, checar a temperatura de operação. Certo. Checar o funcionamento dos sensores-chave, como o do pedal do acelerador e os de posição do motor. Dar uma boa inspecionada visual na fiação de alta tensão e nos conectores, procurando sinais de corrosão, danos, se estão bem fixados. Verificar a saúde da bateria de 12V, essa pequena, é vital para inicializar todos os sistemas de controle corretamente quando a gente liga o carro. E, por fim, checar a integridade da rede CAN, a comunicação interna. É uma lista e tanto. E o texto reforça que isso não é para qualquer um fazer em casa, certo? Precisa de gente qualificada. Exatamente. Essas verificações exigem conhecimento específico sobre veículos elétricos e principalmente as ferramentas de diagnóstico apropriadas. Definitivamente não é um trabalho para amadores. Até pela complexidade e pelos riscos envolvidos com alta tensão presente nesses sistemas. É coisa para profissional treinado. Com certeza. Agora vamos para o cenário de pesadelo, que a gente espera que nunca aconteça, mas é bom saber. O carro acelera sozinho. O que fazer naquele instante? O material dá um passo a passo de emergência. Dá sim. E seguir esses passos pode ser vital. Imagina a situação. O pânico deve ser imenso. Por isso, ter essas etapas em mente é importante. O documento orienta o seguinte. Ok, atenção aqui. 1. Manter a calma. Eu sei, é o mais difícil, mas é essencial para pensar direito. Respirar fundo. 2. Tirar o pé do acelerador. Pode parecer óbvio, mas na hora do susto é bom confirmar. Pé fora do acelerador. 3. Frear firme continuamente. Pisar no freio com força e manter pressionado. O sistema de freio hidráulico-mecânico é projetado para ser mais forte que o motor e deve conseguir parar o carro. Importante, não bombeie o pedal do freio como se fosse ABS antigo. Pise firme e segure. Firme e contínuo. Certo. 4. Tentar colocar em neutro N. Se for seguro e rápido de fazer na sua alavanca ou botão, colocar em neutro desacopla o motor das rodas, o que ajuda muito. Neutro se possível. 5. Acionar o freio de estacionamento. O freio de mão ou eletrônico. Use-o de forma progressiva, mais firme, como uma ajuda extra para parar o carro. 6. Tentar desligar o veículo. Se as outras medidas não funcionarem e a situação permitir, sem que você perca o controle da direção ou dos freios, siga o procedimento do manual do seu carro para desligá-lo, mas a prioridade total é manter o controle do carro. Desligar é secundário se estiver difícil. Manter o controle é a chave. 7. Manter o controle da direção, sempre, evitando manobras bruscas. Mantenha o carro na trajetória mais segura possível. 8. Sinalizar a emergência com o pisca-alerta, para avisar os outros motoristas. 9. Parar em local seguro assim que conseguir controlar o veículo e for possível, fora da pista, no acostamento. 10. Não tentar ligar ou usar o veículo novamente, de jeito nenhum. 11. Chamar assistência técnica especializada, reboque, oficina qualificada. E o que não fazer de jeito nenhum nessa situação? Tem algo proibido? Além, claro, de entrar em pânico e de ficar bombeando o freio, a coisa principal que o pessoal às vezes pensa em fazer e não deve é nunca tente engatar o parque P com o carro em movimento. Ah, importante. Muito. Isso pode causar danos gravíssimos na transmissão e até travar as rodas de forma abrupta, levando à perda total de controle do carro. Parque só com o carro completamente parado. Entendido. O material chega a analisar se outros fatores podem influenciar um disparo desses, tipo o nível de carga da bateria principal influencia? O texto sugere que, em condições normais, o nível de carga não deveria ser um fator direto.
O sistema de controle é projetado para operar em toda a faixa de carga da bateria, de quase vazia a cheia. Contudo, ele levanta algumas possibilidades teóricas, bem indiretas, em cenários de falha complexos. Por exemplo, uma bateria muito cheia, perto de 100%, poderia talvez interagir com uma falha na capacidade de regeneração do sistema, tipo o sistema não conseguir frear eletricamente porque não tem para onde mandar energia, mas o freio mecânico ainda funcionaria, claro. Certo. E no outro extremo, uma bateria muito descarregada poderia, mas aí só se o sistema de gerenciamento dela, o BMS, também falhasse junto, levar a flutuações de tensão que pudessem talvez desestabilizar os controles eletrônicos. Mas veja, são cenários de múltiplas falhas acontecendo ao mesmo tempo, considerados bem improváveis em condições normais de operação. Entendi. Não é uma causa direta. E o clima? Calorão, frio intenso, muita umidade. Podem aumentar o risco de um problema desses? Indiretamente, sim. O material aponta que condições climáticas extremas podem estressar os componentes eletrônicos e os sensores ao longo do tempo. Isso aumenta a probabilidade de uma falha ocorrer em algum momento. Como assim? Calor excessivo acelera o envelhecimento dos componentes eletrônicos. Frio extremo pode afetar o desempenho de semicondutores e também da bateria, inclusive a de 12 volts, que é crítica para a partida. Alta umidade e salinidade, como em regiões litorâneas, aceleram a corrosão de contatos elétricos e conexões. E variações bruscas de temperatura podem causar condensação dentro de módulos eletrônicos que deveriam ser selados. O ambiente cobra seu preço, então? Exato. Os sistemas de gerenciamento térmico ajudam a mitigar isso, claro, mas operar constantemente em condições severas é sim um fator de risco adicional para a confiabilidade a longo prazo de todo o sistema eletrônico. E o modo como o carro é usado, um uso mais radical, digamos assim, pode influenciar nesse risco? O documento sugere que sim, pode influenciar. Um uso considerado extremo, tipo operar o carro constantemente em altas temperaturas, fazer acelerações e frenagens muito bruscas o tempo todo, o que causa ciclos rápidos de carga e descarga da bateria e estressa o inversor, ou dirigir frequentemente em estradas muito ruins com muita vibração, tudo isso pode acelerar o desgaste e o estresse mecânico e elétrico dos componentes. Desgaste acelerado. Isso. Acelera o estresse nos eletrônicos, nas conexões, nos sensores, e isso, por sua vez, aumenta a probabilidade geral de ocorrer uma falha no sistema de controle que, no pior cenário imaginável, poderia levar a um comportamento inesperado como um disparo. Ufa, quanta informação! Mas muito importante. Então, resumindo um pouco o que a gente viu hoje, exploramos os tipos de motores elétricos mais comuns, indução, PMSM, SRM. Entendemos como o controle fino feito pelo inversor, especialmente com técnicas avançadas como o FOC, é que dá aquela performance e eficiência que a gente gosta nos VEs. Exato. E, crucialmente, a gente analisou esse risco sério, embora raro, dos disparos intempestivos, as acelerações inesperadas. Exato. E a principal conclusão sobre esses disparos é que eles quase sempre resultam de falhas nesse emaranhado complexo que é a eletrônica de controle, sensores, software, o próprio inversor, a fiação. E que fatores externos como água, o clima ou até um modo de uso mais severo podem indiretamente aumentar o risco de falha desses componentes ao longo do tempo. Grande mensagem, então, parece ser: confiar nas múltiplas camadas de segurança que os fabricantes colocam, mas também fazer a nossa parte com cuidado e atenção. Sem dúvida alguma. Os sistemas de segurança são robustos, são projetados para falhar de forma segura, mas eles contam com a manutenção preventiva rigorosa feita por quem realmente entende do assunto e contam também com a atenção de quem dirige a qualquer sinal estranho que o carro possa dar. Conhecer um pouco sobre como tudo isso funciona, como a gente tentou fazer aqui hoje, ajuda a entender por que esses cuidados são tão importantes, né? Especialmente à medida que esses veículos vão envelhecendo e enfrentando o uso no mundo real. Com certeza. E fica aqui uma reflexão final para a gente, baseada em toda essa complexidade que a gente discutiu, sabendo que essas falhas eletrônicas podem ser sutis, às vezes pioradas pelo ambiente ou por bugs que só aparecem em situações muito específicas, como uma reinicialização.
Como é que nós, motoristas e técnicos, podemos ir além daquela manutenção padrão do manual e cultivar uma vigilância mais ativa, mais constante pela segurança, especialmente considerando o envelhecimento natural desses sistemas tão complexos no uso do dia a dia? É algo para a gente pensar, né?